Arro pessoal, muito bom dia, passando aqui para mais uma live e dessa vez vamos falar sobre a temporada do Netuno em Áries. Netuno que é um planeta muito lento, ele demora aí cerca de 165 anos para dar uma volta completa no zodíaco e ele afeta a gente de forma mais sutil, de forma mais a longo prazo e principalmente ele afeta o coletivo, por isso que ele é chamado de um planeta transpessoal. Mas eu resolvi fazer essa live, ela já estava meio que pronta há um tempo, mas não tinha conseguido tempo ali para poder parar aqui e fazer essa nossa conversa. Só que hoje chegou o dia. Vamos lá conversar um pouquinho sobre essa entrada. Ela já aconteceu, né? Então a gente teve já a entrada do Netuno em Áries agora. É importante porque tem uma particularidade nessa entrada do Netuno em Áries, que vai receber junto o Saturno. E veja, né? O Netuno vai ficar em Áries até 2039, só para vocês terem uma ideia de como esse planeta ele demora ali, né, na sua passagem por cada signo. Então, só o fato dele sair de Peixes depois de ficar tanto tempo, né, quase 14 anos aí no signo de Peixes e mudar para o signo de Áries, já muda o nosso plano de fundo energético de forma muito significativa. Só que ele ainda não vai definitivamente para Áries, né? Como todos os planetas eles ficam retrogradando, eles vão para frente, aí voltam um pouquinho, vão para frente e voltam um pouquinho. As retrogradações são aquelas oportunidades que o universo dá para a gente de revisões e interiorização. Então, o Netuno ele vai ficar em Áries nesse primeiro momento até outubro, né? E quando for outubro, 22 de outubro mais especificamente, ele volta para o signo de Peixes, onde ele vai ficar 3 meses, somente 3 meses, para finalizar, né, todo o trabalho ali sobre o signo de Peixes. Depois, então, no dia 25 de janeiro, lá no ano que vem, né, ele entra definitivamente no signo de Áries. Né. Então isso traz reflexões importantes, né, para a gente levar para esse momento, né, esse período de 2025, que eu diria que esse ano de 2025 é um ano de ponte, é um ano de mudança, porque em 2026 todos esses planetas mais lentos estarão definitivamente em seus novos signos. E o que eu já vejo aqui, né, muito interessante, porque o Plutão saiu de Capricórnio, que é um signo Yin, foi para Aquário, que é um signo Yang. O Netuno, né, já saiu de Peixes, que é um signo Yin, vai para Áries, que é um signo Yang. E Urano também vai sair de Touro e vai para Gêmeos, que é um signo Yang. Então a gente vai ter uma troca interessante aí de se observar. Deixa eu tomar uma aguinha aqui rapidinho. Onde a gente tinha os 3 planetas transpessoais, Urano, Netuno e Plutão, os mais lentos, né, que a gente estuda, que estavam nesses últimos anos, e quando eu falo últimos anos, é uma quantidade significativa, porque Plutão fica ali quase 20 anos, dependendo do signo, fica um tempão ali. O Netuno fica 7 anos, 14 anos, a luz piscando aí para atrapalhar. Porque eu ia falar de Urano, Urano fica 7 anos. Então, põe ali Plutão por volta de 20, Netuno 14, o Urano 7 anos. Então veja que essas energias, falou de Urano, fica aí abalada aqui piscando. A live está com pirotecnia aqui, né? A luz ali piscando para trabalhar aí, sei lá, a energia de Urano. Depois eu vou trocar essa lâmpada, não deu tempo ainda. Fiz uma live ontem, ela ficou piscando, falei, vou trocar, mas vou trocar ainda hoje. Bom, então o que a gente tem? Uma mudança significativa de um padrão Yin, né? Que é mais introspectivo, é mais voltado para dentro, para esses 3 planetas irem para os signos Yang, que é mais para fora, é mais da iniciativa. Então isso é interessante. Também significa que no nosso mapa, essas áreas, né, que tem signos mais Yang, que no caso representa aqui Aquário, Gêmeos e Áries, serão também estimuladas. E eu sempre convido você a ver essas lives, a ouvir, enfim, com o seu mapa em mãos, porque aí você consegue personalizar tudo que a gente conversa aqui. Bom, só dei esse plano de fundo para mostrar que esse ano de 2025 é um ano de transição. É um ano onde a gente finaliza aí um ciclo de anos, né? E vai começar um novo ciclo de anos. Inclusive, algumas pessoas falam que esse é o momento, né? Já que Plutão entrou em Aquário, que a gente começa a entrar na era de Aquário. Embora eu acho que a gente ainda está nessa transição, né, da era de Peixes para a era de Aquário, porque a transição de eras ela é lenta. E a gente está num transbordo delas. O que representa Netuno? O que é esse planetão aí chamado Netuno, que é um planeta lento? Ele representa a espiritualidade. Então esse é um tema que eu gosto bastante do Netuno. E aqui quando eu falo espiritualidade, eu não estou falando de religião, eu estou falando de espiritualidade. A conexão com algo maior, a conexão com o invisível. Saber que
não estamos sós aqui, saber que não é só essa matéria, saber que assim que a gente morre, por exemplo, não simplesmente finaliza tudo. Então Netuno fala sobre essa conexão com a parte espiritual. É um planeta maravilhoso. Só que, claro, nessa conexão às vezes pode ser um pouco complicada. Todos os planetas transpessoais, Urano, Netuno e Plutão, são forças que a gente não assume, não consegue absorver de forma plena. Né? A gente ensaia a energia deles, né? Ensaia absorver a energia deles. E dentro da jornada zodiacal, eu diria que o Saturno ele é o grande preparador para que o nosso recipiente, na Kabbalah a gente fala que é o recipiente para receber a luz, né? Para que o nosso recipiente consiga lidar com a energia intensa de Urano, com a energia intensa de Netuno e com a energia intensa de Plutão. Porque veja, né? O Netuno ele é a oitava superior de Vênus. Vênus fala sobre amor. Netuno fala sobre amor incondicional. São pouquíssimas pessoas hoje, né? Poucos seres humanos que estão preparados para viver o verdadeiro amor incondicional. Né? A maioria ainda está no reino de Vênus, né? Que é aquele amor condicional. Eu amo você, você me ama, e a gente tem essa troca, né? É o que é mais, né, familiar para o ser humano hoje. Agora, aquele verdadeiro amor incondicional, inclusive por todos os seres, né, entender que todos os seres merecem esse amor, é extremamente desafiador para o ser humano ainda. Né? Mas é a nossa meta, é a nossa busca chegar nesse reino de Netuno. Então Netuno representa a espiritualidade, o que significa que ao entrar em Áries, a relação com a espiritualidade pode mudar um pouquinho, e a gente já vai conversar sobre isso. Netuno também representa os sonhos. E aí, eu sempre falo, né, tanto aquele sonho da noite, quando você dorme, e aí vem aquele recado do inconsciente que eu sempre falo, né, as mensagens que o inconsciente traz para a gente, são cartas importantes a você dar atenção e abrir, eu sempre falo sobre isso. E também aquele sonho que a gente fica devaneando ali, almejando, o que você quer para a sua vida, o que você quer para o seu futuro. Eu sempre falo, né, quando a gente trabalha no coaching, quem quiser fazer um coaching astrológico, vem comigo, a gente olha o seu mapa e vai fazendo sessões ali, trazendo ferramentas para você poder aplicar na sua vida. Como eu apliquei na minha, uma das ferramentas é justamente a imaginação ativa. Né? No coaching se chama ensaio mental, mas você poder criar através da sua mente, da sua imaginação, esse sonhar acordado, que é uma energia de Netuno, a realidade que você quer. E aí eu lembro até hoje, foi muito interessante, porque já há um bom tempo, né, 1000 anos atrás, eu estava visualizando exatamente a vida que eu estou vivendo hoje. Né? Então, a minha rotina, né, como que eu faria, o meu trabalho, eu visualizei e, com a força ali da mente, fui chegando a essa realidade. Então, Netuno ele fala muito dos sonhos e da nossa capacidade de imaginação. E eu diria que agora no signo de Áries, essa capacidade de imaginação, ela pede muito uma ação rápida em termos do que você visualiza, em termos do que você imagina. Porque sim, em Peixes, o Netuno em Peixes, ele está no seu domicílio, ele está forte, né? Só que ele multiplica essa energia pisciana e pode ficar muito no plano da imaginação, no plano do sonho, no plano das ideias. Agora, o Netuno entrando em Áries já começa a misturar um pouquinho a energia. O Netuno, que representa uma energia pisciana do elemento água, agora atua de uma forma energética, de uma forma ativa, que é a Yang do fogo de Áries. Então é bem interessante, a gente já vai falar sobre isso. E por fim, o Netuno representa o inconsciente. Tanto que quem conhece, né, o símbolo de Netuno na astrologia e quem conhece o símbolo da psicologia vai ver uma familiaridade aí desses símbolos. O Netuno representa aquilo que está abaixo da superfície, principalmente nos planos emocionais. Então tudo que tem a ver com a investigação do inconsciente tem a ver com o planeta Netuno. Agora, como ele mudou de signo, né, então ele está no signo de Áries, essa energia toda, que eu só resumi aqui, tá? Porque se você for lá no meu curso de astrologia, já tem aula de todos os planetas gravados. Né? Então tem ali todos os planetas clássicos, até o Plutão, está ali gravada a aula para você assistir. E lá eu falo com muito mais detalhes sobre o Netuno. Mas pegando esses 3 principais pontos que eu citei aqui do Netuno, agora ele vai ter que agir sobre a forma, né? Sobre o método de ação ariano. E Áries, eu vou trazer 3 palavrinhas aqui que a gente vai conversar sobre Áries. Também, né? Já tem aula sobre o signo de Áries ali, com muito mais detalhe, muito mais palavra, mas aqui eu escolhi 3 para a gente colocar na live. Primeira coisa, o Áries fala sobre coragem. Né? É um signo de fogo cardinal. A energia é o impulso para iniciar, principalmente.
ter liderança, né? É uma outra palavra que eu coloquei aqui. Então o signo de Áries fala sobre coragem. Aí a gente começa a colocar as pecinhas, né? As palavras, esse jogo de palavra que o ser humano cria o universo como? Através da mente, através das palavras. Se você pegar a espiritualidade e unir a coragem, então eu diria que é muito interessante a gente ter coragem de entrar no mundo espiritual, né, de ter relação com a espiritualidade, de talvez assim algumas pessoas tenham um certo pé atrás, né? Ah, não gosto de mexer com essas coisas, ou enfim, de repente tem um certo receio do que os outros vão pensar, né? Do que a família vai pensar. Então eu diria que Netuno em Áries, assumir a sua espiritualidade, ter coragem de viver a sua espiritualidade. Esse é um ponto importante. Também na questão dos sonhos. Aí eu acho que a coragem vem muito bem, né? Porque, como eu tenho falado, eu falei hoje no Astral do Dia, para quem não sabe, eu tenho um podcast onde todo dia eu mando uma gravação, né, uma reflexão para o dia, né? Então hoje, por exemplo, não temos tantos aspectos, é só a Lua passando por Touro e lá no final da noite ela vai falar com Urano e com o Saturno e também com a cabeça do dragão. E aí eu falei um pouquinho sobre sonhos, a gente complementa aqui. E então, se você não conhece esse podcast, corre lá no Spotify, no Telegram, vai ter o link aqui para você entrar no Telegram. Dá tempo de você refletir na noite de hoje, que está bem interessante. Então, Netuno em Áries convida a gente a termos coragem de viver os nossos sonhos, né? A gente ter coragem de ir em busca do nosso sonho. E muitas pessoas têm esse bloqueio, né? Ela gostaria de viver alguma coisa, ela sonha com alguma coisa, ela gostaria de trabalhar com uma coisa diferente, mudar para um lugar novo, enfim, alguma coisa que ela sonha, mas talvez estivesse faltando um pouco aí da coragem, da iniciativa, e o Netuno em Áries vem estimular a gente. Renata, bom dia, seja bem-vinda. E aí é um convite, né? Novamente, a gente vai ter esse pequeno ensaio do Netuno em Áries até, né, outubro, quando ele volta para Peixes, para que ele finalize, né, todo o trabalho pisciano, né, toda aquela parte do inconsciente, porque veja, quando ele sair definitivamente de Peixes, ele só volta lá daqui a 165 anos, provavelmente não estaremos aqui. A não ser que, sempre falo, né, a não ser que como a ciência ela está, né, muito rápida, né, evoluindo muito rápido, inclusive a ciência médica, pode ser que, né, a gente não tenha mais aquela questão de morrer, né? A gente pode virar amortal, como se fala. A gente só vai morrer se acontecer alguma coisa do tipo um acidente muito grave, coisa assim. Mas é como se a ciência, né, a medicina tivesse, né, mantendo a gente aqui por mais tempo. Mas a princípio, com o que existe hoje, não veremos mais o Netuno em Peixes. Então, dê ali tchau, né? Faz toda a limpeza ali do Netuno em Peixes, porque só daqui a 165 anos ele volta lá. A Sara perguntando, pode também surgir novos sonhos? Com certeza, e eu vou falar sobre isso, né? Porque essa entrada de Netuno em Áries, não, como eu falei, vai ter uma particularidade que é a entrada junto com Saturno, isso é muito importante. Bom dia! E aí o que acontece? Coragem para iniciar os nossos sonhos, para correr atrás dos nossos sonhos, né? E também o inconsciente. Esse ponto eu acharia bem interessante, que é a coragem de mergulhar no nosso inconsciente, passar por um processo terapêutico, passar por um processo de investigação interior, né? Então veja, algumas pessoas não querem ver o que está ali no inconsciente, fogem a todo custo. Só que, como eu sempre falo, eu cito Jung, ontem também na caixinha de pergunta aqui, eu citei o Jung tem grandes frases, né? Os livros dele, enfim, o conhecimento que ele deixou. Como ele dizia, né? Até você tornar consciente o inconsciente, ele governará a sua vida e você chamará isso de destino. Então, não é porque está no inconsciente que não está afetando a nossa vida. Só que algumas pessoas fogem. Por quê? Porque são conteúdos dolorosos, né? Trazem ali mágoas, traumas, enfim, dores que vêm ali do passado. Às vezes a pessoa não quer ver. Sabe aquela pessoa que você fala de um tema, né? E ela fala, não quero nem falar sobre isso, não quero olhar sobre isso. Ou até a pessoa às vezes está dentro de uma terapia e ela não quer entrar naquele, né, naquele tema específico, que às vezes é um tabu para ela, inclusive. Eu diria que o Netuno em Áries pode emprestar essa coragem para mergulhar no inconsciente. O que tem que ser visto, né? Olha lá. Bem pelo contrário, a maioria das nossas ações são pautadas no inconsciente. Com certeza, inclusive, tem um cientista aí chamado Robert Sapolsky, que na visão dele, eu não sou totalmente a visão dele, mas a visão dele não existe livre-arbítrio, né? Não existe, porque tudo está sendo, né, meio que você faz por um porquê. E aí o inconsciente fala muito disso, né? Então, por que que você escolheu tal roupa, né? Você pode falar, não, eu escolhi, é o meu livre-arbítrio, mas de repente tem alguma coisa ali no seu inconsciente que pediu
né, aquela roupa específica. E realmente, assim, né, por que você escolheu comer determinado alimento? A gente sabe hoje, pela ciência, que dependendo da nossa microbiota, os micro-organismos que estão dentro da gente, eles vão pedir determinado alimento. Por isso que a pessoa que come muito doce, por exemplo, né, ela está alimentando, ela está cultivando dentro dela uma microbiota de bactérias e micro-organismos que gostam de doce. Como eles vão crescer em população, o que vai acontecer? Eles vão exigir mais doce. E aí a pessoa se vê ali comendo uma barra de chocolate, comendo um monte de doce, e ela não sabe por quê. Né? Ela acha que às vezes que é uma vontade dela, mas talvez seja dos micro-organismos dela que estão levando ela a mandar o açúcar para dentro. Bom, o que o signo de Áries pede também? Iniciativa. Né? E aí o signo de Áries é aquela coisa, não ficar parado. É realmente tomar uma atitude, tomar uma ação, e principalmente a primeira ação. Né? O Anthony Robbins ele fala do momentum, né, daquela força. Então você decidiu alguma coisa, você faz alguma coisa, né, alguma ação ali, nem que seja pequena, para simbolizar, para iniciar aquele sonho. Então a gente pode tomar iniciativas para a espiritualidade. Né? Então eu recomendo muito a iniciativa de todo mundo de começar a meditar. Né? Sempre falo sobre isso. Então o que você está esperando para tomar a iniciativa de reservar alguns minutinhos para você ficar somente ali com você? Né? Cruzar as pernas. Se não quiser cruzar as pernas, tudo bem, senta numa cadeira, enfim, mas faça de alguma forma que você entre no silêncio, né, o poder do silêncio. Então, tomar iniciativa na espiritualidade, tomar iniciativa nos sonhos, né, nos sonhos. E podem sim ser novos sonhos, né? Principalmente, né, porque veja, o Netuno ele vai começar a ativar uma nova área do seu mapa, ele pode trazer alguma novidade ali para essa área ariana. Por isso que é importante você conhecer o seu mapa, para saber como que esse Netuno está afetando, né, cada área da sua vida. A gente pode ter iniciativa para mergulhar no inconsciente. Então, iniciativa mais coragem. Né? Então, eu agora tenho coragem de olhar para aquilo e eu vou iniciar um processo terapêutico. Eu vou iniciar um processo de meditação para olhar para dentro. Eu vou iniciar um processo de análise dos meus sonhos. Né? Principalmente dar atenção aos sonhos. E aí você começa a ter esse mergulho. Por fim, o signo de Áries fala muito de liderança. Né? E aí, a gente tem que ter a liderança da nossa espiritualidade. Então, eu diria que, por isso que eu comentei, né? A gente fala de Netuno para espiritualidade, não religião em si. Então, o que você faz pelo seu caminho espiritual sem depender de algum outro líder religioso, enfim, o que você faz, o que você coloca na sua prática, né? Tomar as rédeas da sua vida espiritual. Isso pode ser um convite para o Netuno. Então, descobrir o que faz bem para você, o que você, né, o que te chama nesse mundo, né? Eu tenho ali as minhas principais visões ali da espiritualidade, eu gosto muito do xamanismo, o contato com a natureza, o tantra e assim por diante. Tomar, né, a liderança dos sonhos. Então saber que, queira ou não, por mais que a gente sabe que nem tudo depende da gente, porque tem o entorno, tem, né, a parte externa, mas dos nossos sonhos, aquilo que depende da gente, a gente tem que tomar liderança. Né? Então, qual é a sua parte para começar a construir o seu sonho, para começar a viver o seu sonho? E é aquela coisa, né? Se você dá o seu passo, se você faz aquilo que tem que ser feito, o universo tende a fazer a parte dele também. Então, tomar a liderança para os seus sonhos, realmente saber que é possível, saber que você consegue. E tomar liderança para mergulhar no inconsciente. Realmente perceber isso, né? Que a maioria das nossas ações são pautadas no inconsciente. Então, deixa eu olhar para isso, né? Deixa eu me responsabilizar pelo que está no inconsciente. E novamente, né? Às vezes a pessoa passa por traumas, eu vou compartilhar, inclusive é um trecho desse livro aqui, eu adoro ler livro, e eu vou sempre compartilhando no Instagram. Se você não está no meu Instagram, vai ter o link aqui também para você seguir, porque eu vou compartilhando stories ali, e são trechos de estudos e reflexões, só que você só vai ver se você estiver seguindo ali, interagindo, porque os stories duram 24 horas. Então esse livro aqui é muito legal, estou terminando ele, está aqui quase terminando, e ele fala, é um livro terapêutico, né, de bioanálise bioenergética, e ele fala muito sobre aquela questão do que acontece na nossa infância, que marca profundamente o inconsciente, fica no inconsciente, depois a gente cresce, nosso ego começa a trazer um mascaramento ali, a gente acha que ultrapassou aquilo, ou aquilo não influencia mais a nossa vida, mas, novamente, o inconsciente continua trabalhando. E aí, se você tomar liderança, né, desse olhar para o inconsciente e perceber que, mesmo que você tenha passado por um trauma, um sofrimento, alguma coisa na infância, hoje você pode tomar liderança e falar, eu vou ressignificar isso. Porque, novamente, como diz o Gabor Maté, eu coloquei há um tempo atrás, né,
alguns dias atrás alguns vídeos, alguns trechos. Eu vou até ver se eu tenho algum que eu gravei e não coloquei, eu vou colocar nos stories também. Ele fala muito do trauma, e o que ele fala é o que a gente já sabe, né? E também até filósofos falam sobre isso. O trauma não é exatamente o que aconteceu, mas o trauma é como a pessoa reagiu, como ela interpretou ao que aconteceu. Então, novamente, né? A pessoa pode passar por um evento muito traumático, a morte de algum parente, né, um abuso, alguma coisa assim, uma coisa muito traumática, mas dependendo da interpretação dela, de como ela reage, aquilo pode ser efetivamente uma coisa mais marcante, né, para o negativo ou não. E aí que entra a magia que a gente pode trabalhar, porque, fato, né, hoje a gente ainda não pode entrar numa máquina do tempo, voltar lá atrás e falar, bom, eu vou mudar, né? Eu vou fazer, bom dia, Elisa, seja bem-vinda. Eu vou mudar esse acontecimento. Não dá, né? Então, se você sofreu um abuso ali na infância, aconteceu. Não tem como voltar atrás e falar, não vou deixar isso acontecer. Mas o que a gente pode fazer é a ressignificação, a forma como a gente entendeu aquele evento. E claro que tudo passa pelo perdão também, né? A palavra perdão é muito forte ali, é uma grande magia. Perdão, ressignificação daquilo que aconteceu, tudo isso ajuda a trabalhar. Então, o Netuno em Áries, ele pode fazer com que a gente mergulhe nesse mundo, tome, né, a liderança da nossa vida e fale, tá bom, o que aconteceu no passado eu não consigo mudar, mas eu consigo mudar a minha interpretação, né, o que eu absorvi do que aconteceu e eu quero uma nova vida, eu quero seguir em frente. Né? E se tiver que perdoar, perdoe. Bom, quem vai sentir mais, né? Na verdade, assim, claro, todo mundo vai acabar sentindo, todo mundo sente pelo coletivo, inclusive, mas algumas pessoas, claro, dependendo do seu mapa, podem sentir mais essa mudança do Netuno. Por quê? Se você tem planetas em Áries, mas principalmente no início de Áries, tá? Porque, novamente, o Netuno ele é muito lento. Claro que, assim que o Netuno pôs o pezinho em Áries, ele já começa por reverberação a pegar até aquele planeta que está no último grau de Áries. Ele começa, né, a mexer já. Mas a gente sabe, né, como eu falei hoje também, na live de ontem, se não me engano, na astrologia, quando o aspecto ele é exato, ele é mais forte, ele é mais relevante. Né? Então, quem tem planetas no início de Áries, grau 0, grau 1, grau 2, até grau 3, né, até o grau 5, vamos colocar aí essa folguinha, né? Se você tem planetas até o grau 5 de Áries, você vai receber o que? O Netuno em cima desse planeta. E aí é extremamente relevante. Eu tenho passado, né, nos últimos anos, estou até dando graças a Deus que o Netuno está saindo de Peixes, porque ele estava em cima do meu ascendente. Né? Não é muito fácil lidar com as forças de Netuno, né? Mas a gente tem que saber lidar o melhor. E o melhor é a espiritualidade, a gente conseguir colocar uma prática espiritual, uma prática de regular o sono. Eu diria que essa passagem por Netuno no meu ascendente, eu estava até conversando aqui no Instagram por inbox, né? Um livro que eu li que me marcou muito, eu recomendaria para todo mundo, é o livro Por que Dormimos, do Matthew Walker, porque eu já tinha, né? Eu sempre tive assim, não queria dormir, né? Era aquela coisa hiperprodutiva, né? Não, eu quero ficar acordado, quero produzir, para que dormir? Vou dormir quando eu morrer, aquela coisa toda que acho que muita gente fala ainda hoje, né? E aí, claro, eu comecei a ressignificar, a dar um valor maior pelo sono, quando eu entrei na espiritualidade e mergulhei nessa parte do que acontece quando a gente dorme, que a alma sai do corpo, vai para outros planos, e eu falo, pô, eu quero, né? Dar essa oportunidade para minha alma ir para outros planos, enfim, trazer aprendizado. Isso acontece muito nos sonhos. Mas aí eu li o livro, né, Por que Dormimos, do Matthew Walker, e ali ele traz toda a parte científica do que o sono faz. E eu digo o seguinte, né, uma pessoa que lê aquele livro inteiro, entender, absorver aquele livro, claro, unir com a parte espiritual também, e não começar a colocar o sono como uma prioridade máxima na sua vida, aí eu acho que a pessoa realmente não entendeu o que está no livro. Hoje eu falo, o sono é uma prioridade para mim. Eu preciso ter ele organizado. Não vou dizer que eu sou especialista, mas eu acho que eu aprendi muito sobre sono, tanto com estudos quanto na minha prática mesmo, né? Regularizei meu sono, ele está muito bacana hoje. Os óleos essenciais são incríveis para isso. Né? Hoje mesmo, essa madrugada, eu tive a experiência. Né? Acordei ali na madrugada, peguei uma gotinha ali do Adaptive, coloquei ele no travesseiro e fui até 5h30 da manhã. Então ajuda bastante. E o sono ele é importantíssimo. Eu falei exatamente isso para uma amiga, tanto do livro como da prioridade. Que maravilha, é isso aí. Porque
aí a gente tem essa ideia de priorizar o sono. Eu estou falando por conta do Netuno. Então, quando o Netuno ele toca um planeta nosso, ele vai meio que, se a gente não estiver vivendo o melhor dele, né? Porque olha como funciona, pessoal, olha como que realmente acontece. Né? Falei há cerca de 1 hora atrás, olha, estamos realmente conectados, né? Numa sincronicidade aí incrível, que legal. Olha só como funciona, por isso que eu gosto. Eu sou aquário com peixes, né? Então eu tenho essa combinação ali. Eu adoro estudar ciência e ver tudo que se traz ali de científico, só que eu estou longe, na verdade eu estou totalmente longe de ser aquela pessoa que a tudo tem que ter um estudo científico, tudo tem que ter comprovação, tudo tem que ter não sei o quê. Não. Eu acho que tem coisa que a gente sente empiricamente, a gente sabe, né? E que os antigos também trazem. Mas olha que interessante. Na astrologia, Netuno fala do sono, né? Fala da meditação, fala, né, da gente poder. E aí, no positivo, ele traz isso, né? Se a gente está com sono em dia, se a gente está meditando, a gente fica o quê? Alerta. Agora, quando você não está bem com Netuno, quando o Netuno está passando num planeta, você fica com o chamado brain fog, né? E em inglês a palavra brain fog é uma névoa mental. E justamente o Netuno representa a névoa, né? Aquele momento nebuloso ali que você não enxerga. E quando que você tem mais brain fog? Quando você não dorme. Né? Se você não dorme direito, o seu cérebro fica todo cheio de toxina, que ele não consegue se limpar da toxina, e você fica ali com o brain fog, tendo que buscar cafeína, tendo que buscar energético, tendo que fazer um monte de coisa. Então, olha que interessante você entender que na linguagem astrológica, né, Netuno está ali atuando no seu mapa. Por algum motivo você tem um planeta sentindo forte a energia de Netuno. O que é o convite? Meditar, trabalhar a espiritualidade, dormir bem, né? Honrar esse mundo onírico de Netuno. Se você faz isso, você está bem com Netuno, você está aproveitando o melhor dele. Imagina, você pode dormir e receber mensagens dos sonhos. Agora, se você não está bem com ele, se você não respeita isso, não medita, não conecta com a espiritualidade, não dorme, você vai ter o quê? O pior do Netuno. Brain fog, né? Não conseguir pensar direito, ficar com a cabeça nas nuvens, não conseguir produzir, ter muita ilusão, né? E, consequentemente, desilusões. Então, olha que interessante. Isso é a linguagem dos astros. E assim, eu estou falando isso pela astrologia. E a ciência fala a mesma coisa. Se você não dorme, o seu cérebro vai ficar, né, com um funcionamento muito, muito ruim. Então veja que, se você tem planetas no início de Áries, o que você vai fazer? O que esse planeta representa? É a minha mente, são minhas emoções, é o meu corpo físico, no meu caso é o ascendente, né? É a própria essência, que é o Sol. O que ele representa? Como que eu trago esse Netuno de forma positiva para esse planeta? E claro, né, se você tem também planetas no início dos outros signos cardinais, Libra, Câncer e Capricórnio, também vai receber essa energia de Netuno de uma forma mais desafiada. Então, o convite aí é você olhar para o seu mapa, pega ali Áries, o Câncer, o Libra e o Capricórnio. Você tem planetas no início desse signo. Se tiver o Netuno agora, ele vai estar impactando mais fortemente. Na sincronicidade no nosso ascendente em peixes, Netuno é do nosso. Exatamente. Então, ó, Netuno e Júpiter são nossos regentes. E eu estava pensando sobre isso, né? Eu estava fazendo um paralelo com o meu mapa numerológico, o mapa astrológico, muito interessante como eles batem, né? As energias. Bom, e mesmo que não tenha, né, planetas sendo tocados pelo Netuno, e pessoal, aqui eu só estou dando uma pequena vírgula, né, porque se você olhar no mapa, você pode ter, por exemplo, se você tem planetas no início de Sagitário e Leão, vai ter um trígono do Netuno, é bacana, início de Aquário e início de Gêmeos vai ter um sexto, que é legal, mas eu foco aqui no que é mais impactante, que é a quadratura e a oposição, e geralmente é assim que os astrólogos fazem para poder, né, resumir num conteúdo. Independente de você ter planetas ou não, tem uma área da vida, que é a área regida por Áries no seu mapa, que começa a receber esse impacto de Netuno, que é um impacto lento, como eu falei, é um planeta lento, ele vai trabalhando ali por 14 anos, mas ele chega ali e já vai avisando, ó, cheguei. Olha que interessante, é como se o Netuno está mudando de casa, né? Então, depois de um longo tempo, numa determinada casa, ele fala, eu quero mudar para aquela casa ali, e eu vou para lá para já ir preparando o terreno. Já vou fazer uma limpeza, já vou organizar alguma coisa. Se tiver que fazer uma pequena reforma aqui, eu já vou lá. Depois ele volta para a casa anterior, que é Peixes, tira tudo dali para poder mudar definitivamente, faz aquela limpeza que tem que ser feita, e aí, ano que vem, em janeiro, ele entra definitivamente em Áries e fica ali. Então, essa área da vida está passando por isso. Imagina que é uma casa nova,
que está recebendo esse novo morador ali e vai fazer toda essa mudança. Então veja o que você tem aí no seu mapa que é regido por Áries, porque começa a receber a visita de Netuno. E aí essa área vai pedir esse bom relacionamento com Netuno, estar em dia com a espiritualidade, com o sono, com o seu inconsciente, para você performar melhor nessa área. Se não tiver legal a convivência com Netuno, você pode ter o quê? Desilusões, dificuldade de tomar decisões nessa área da vida. Bom, qual é o detalhe, né, que eu falei que tem um quê muito importante? Olha lá, a casa 2, como a minha. Né? Então, nesse caso, para ganhar dinheiro, para ter o seu alto valor, tem que estar bem com Netuno. Se não, olha só, ilusões e desilusões na área financeira. Então, tomar golpes, né, tomar decisões que não são legais, que fazem perder dinheiro. Né? Em contrapartida, quanto melhor estiver com Netuno, com a espiritualidade, com a intuição, com o amor incondicional, melhor o dinheiro pode fluir. O que eu ia falar aqui? O Saturno está entrando junto com o Netuno. E isso é algo bem inédito, por quê? Porque, beleza, Netuno a cada 165 anos vai para Áries, que é importante porque é um novo início. Peixes é o último signo, Áries é o primeiro. Então Netuno está reiniciando uma jornada. Agora, ele faz também conjunção com Saturno a cada 36 anos. Beleza, não é uma coisa tão, né, que não acontece nunca, mas talvez tenham pessoas aqui me assistindo que não têm 36 anos, então nunca viveram uma conjunção de Saturno e Netuno. Né? Mas o que é mais inédito nesse momento é que tanto Saturno quanto Netuno estão juntos no início de Áries. Então é como se os dois estivessem juntos, terminando uma jornada que é o último signo de Peixes e iniciando uma nova. E esses dois juntos é uma energia muito interessante. Você sabe que eu sempre foco aqui no positivo, como que a gente pode utilizar essa energia no positivo. Eu não gosto de ficar naquela, o que vai acontecer comigo, vou ficar esperando alguma coisa acontecer. Eu gosto de olhar e falar, essa energia está assim, como que a gente pode utilizar? A gente já falou que Netuno é sonho, né? Netuno fala sobre essa questão da gente lidar com a espiritualidade, com o inconsciente. O que Saturno faz? Ele traz disciplina, ele traz materialização. Né? Então ele ajuda a gente a materializar, a trazer para a Terra tudo isso. Então sonhos podem ser mais facilmente trazidos à Terra, mas dependendo da disciplina, dependendo de como você está com Saturno. Então essa área que você tem início de Áries no mapa, olha para ela, que ela é uma área muito importante. Veja, ela pode estar acontecendo numa casa, mas que reflita em outra, porque, por exemplo, no meu caso, o Áries rege a casa 2, mas é lá para o finalzinho de Áries, então essa conjunção ainda acontece na minha casa 1. Então, coisas que eu inicio no meu eu, na minha personalidade, que reflete ali a casa 1 e que acabam reverberando na parte financeira. É assim que a gente olha, porque acontece isso, né? Como eles são muito lentos, a entrada do Netuno exatamente na minha casa 2 ainda demora. Mas ele já entrou no signo que rege a casa 2, então ele já começa a mexer ali. Né, deixa eu ver aqui. Apoliano, tem o Áries na casa 2, então 3 ascendentes em peixes aqui, hein? Que maravilha, reunião dos ascendentes em peixes e Netuno na casa 11. Eu tenho Netuno na casa 10, então no meu caso o Netuno, né, está referenciado ali com minha carreira. No seu caso é os grupos, né, então, e também é o sonho, né, o que você almeja. Que dia que é a conjunção de Netuno e Saturno no grau 0 de Áries? Então, acho que ela vai ser só no ano que vem, né, no início do ano que vem. Eu preciso ver direitinho aqui exatamente quando ela acontece. Eu não sei se eu conseguiria ver rapidinho aqui. Vamos ver. Porque eles já estão em conjunção, né? Eu vou ter que ver com calma. Depois eu vejo isso aí com calma e eu passo aí pelos stories. Mas eles já estão em conjunção, né? Eles já estão em conjunção e a única coisa é que o Netuno foi um pouquinho para frente, né? Ele foi um pouquinho antes do Saturno. Saturno vai entrar agora em Áries. Eles já estão em conjunção. E aí, como eles vão voltar, né? Os dois vão voltar para Peixes. Ano que vem eles fazem a conjunção exatíssima, né? Então vamos lá, para ir finalizando, né, eu diria que essa combinação do Netuno em Áries é uma combinação muito boa para o guerreiro espiritual. Né? Então assim, a gente trazer essa energia da espiritualidade com a vontade, a energia de Áries, que é o guerreiro. E eu queria recomendar aqui, né, aí a gente fala da ação pelos sonhos, né? Então se a gente tem aí a energia de Áries como de muita iniciativa, muita ação, é o guerreiro que tem coragem, que tem força, que tem vitalidade, para ir em busca dos nossos sonhos. E eu gostaria de indicar aqui um cristal e um óleo essencial. E veja que
eles podem ser utilizados aí ao longo de todo esse tempo aí que o Netuno vai ficar em Áries. O cristal, eu gosto muito da granada. Granada, estou com ela aqui, bonitona, essa pedra vermelha, é um vermelho sangue. A granada, dentro da visão ali da litoterapia, da espiritualidade, é uma pedra que traz fervor. Né? É uma pedra que é vermelha, ativa o chakra básico, né? Então nos conecta com a terra, com a sexualidade, com a energia, com a vontade, com a força, a vitalidade, mas ela também tem uma particularidade de trazer muito fervor espiritual. Né? Então é uma pedra que pode nos conectar fortemente com a espiritualidade de forma prática, né? De forma realizadora. Então eu adoro a granada, quem tiver uma granada, utilize. Né? A granada, inclusive, é uma pedra que ela pode virar uma gema, né? Ela pode virar uma joia. Tem vários colares ali e joias feitas de granada, mas para a litoterapia, para o trabalho que a gente faz, que raiva dessa luz, vou trocar ela agora. Quando terminar aqui a live, eu vou trocar ela. Quando você tiver uma granada assim normal, né, uma granada pedrinha, ela já está atuando na forma que a gente faz. E quer aprender sobre cristais, tem aqui embaixo também o link para você ir para o curso, um curso num valor extremamente acessível para você poder aprender tudo que você precisa sobre cristais. E o óleo essencial, eu diria que é o frankincense. Esse óleo aqui, chamado de Rei dos Óleos, um óleo maravilhoso. Ele é um óleo que tem um valor mais elevado. Esse aqui da do Terra, ele é uma mistura de frankincense, né? Ele tem algumas espécies de frankincense. Bom dia, Cláudia, seja bem-vinda. Estou terminando, mas bom dia, depois vai ficar gravada a live. Ele tem um cheiro muito maravilhoso. Todas as plantas dessa família da Boswellia, né, que é a família do frankincense, são sagradíssimas em todo o local do planeta. Ontem mesmo a gente estava falando sobre isso, né, aqui na varanda, porque tem breu branco, tem almécega, tem copal no México, tem, né, o frankincense, a própria mirra, o palo santo, tudo isso é dessa família Boswellia. Então é uma família muito, muito ligada à espiritualidade. É como se todos os povos, né, tivessem ali uma ligação, né, inconscientemente sabe da energia dessa planta e utilizam como defumações, né, usando direto esse óleo. Maravilha, ele é incrível. Então tem, né, a resina de frankincense de olíbano, só que claro, cuidado porque hoje, né, nosso mundo tem muita falsificação. Então às vezes a pessoa, eu mesmo, né, comprei faz um tempo, é só sonho, né, olha a ilusão de Netuno aí. Comprei um sacão assim numa loja de artigo religioso de incenso, que teoricamente seria o frankincense. Só que é sintético, né? Imagina que um sacão desse ia ser acessível no preço se fosse incenso de verdade, né? Um frankincense de verdade. Não era. É sintético. Aí, no caso, eu nem quis usar porque para mim faz até mal. Então, o óleo essencial, a resina realmente natural, né, é uma coisa que tem um valor mais elevado, né? Não é um óleo qualquer. Mas o que eu recomendaria, né? Se você entrar na do Terra, você sempre tem a possibilidade de ter promoções. E esses dias mesmo, né? Acho que uns dias atrás, tivemos promoção incrível de frankincense, né? Muito acessível. No final do ano também sempre tem, por conta desse óleo ser muito associado a Jesus, né? Ao período de Natal, enfim, sempre no final do ano tem promoção da do Terra com frankincense. Inclusive, eu tenho esse vidro e tenho um vidro fechado, porque eu peguei a promoção de Natal, né? Então está aqui comigo. Quando esse aqui acabar, eu já tenho um que eu peguei numa promoção. Então, quem puder comprar, já compra, é maravilhoso. É um óleo que você, se você usar uma gotinha por dia, cada vidrinho desse tem cerca de 300 gotas. Se você usar uma gotinha por dia, significa que um vidrinho desse dura quase um ano. Né? Se você falar, vou usar só para meditação, só para minha conexão espiritual, né? Ele duraria um ano. Sem contar que, se você tiver o vidrinho, você vai usar só para meditação, você pode fazer isso aqui. Você não vai nem estar tirando uma gota do vidro. Você faz isso aqui, ó, diretamente do frasco. Você pode fazer, né, as suas inalações e aí você vai sentir essa energia que é maravilhoso. Então, quem puder ter o olíbano, ele realmente vale muito a pena. Quem quiser saber mais, me manda mensagem aqui que eu explico direitinho como é que funciona. E a união do olíbano com a granada pode ser aquele aliado maravilhoso para visualização, imaginação ativa, ensaio mental, que eu comentei lá no início dessa live. Pessoal, é isso. Gratidão aí quem acompanhou. Vou ficando por aqui. Se você pegou depois da gravação, deixa ali seu comentário para eu saber que você assistiu. E a gente vai se falando. Amanhã tem Astral do Dia e tem outras lives, né, que eu quero fazer. Tem do Marte em Leão, tem da Vênus em Áries. Eu vou me programando aqui para entrar aqui e conseguir fazer. Então, se você não está no Instagram, você está vendo em outra plataforma, vem para o Instagram também. Ativa o sininho do Instagram para receber notificação, que assim que eu entrar, você consegue participar ao vivo. Até mais, pessoal. Um beijão.
Namastê, Harion. Tchau, tchau.